A ciência, a ideologia e a alienação é o tema dessa exposição. Quando falamos em ideologia, vamos compreender de forma única que se trata de um mecanismo de produzir ideias que venham acobertar a realidade. É uma forma de encobrir o verdadeiro sentido das relações e da própria estrutura social, na medida em que se quer colocar interesses sobre essa realidade para beneficiar uma classe ou um grupo social. A alienação, ela significa o apartamento ou a separação do indivíduo do todo, ou do objeto em que ele produz. Então, nós vamos ter aqui as duas relações interligadas com a ciência, que vem sempre para produzir um senso comum e fazer com que essa relação social obstruída de críticas e essa alienação que classifica ou determina que os indivíduos estejam de fato em lados separados, legitima, enfim, esse processo de organização social e favorece aos interesses dominantes. Para compreendermos essa relação, nós temos três definições iniciais que é importante colocarmos, que nos mostram como a ideologia funciona na sociedade. Essa primeira é que cada geração recebe uma carga de herança das gerações passadas. Tudo que recebemos quando nascemos foi feito por pessoas que viveram antes de nós. Encontramos as estruturas sociais montadas, encontramos os processos de funcionamento da sociedade estruturados e nos inserimos. Portanto, a nossa continuação histórica vem sempre por uma determinação dos próprios antecedentes, que nos legam coisas boas e nos legam coisas ruins. É nesse sentido, então, que há um pensamento que diz: os homens fazem a história, mas não a fazem como querem, a fazem segundo as circunstâncias que a encontram. E que, nesse sentido, nós, de certa maneira, somos feitos pelas circunstâncias históricas, mas também fazemos circunstâncias porque somos criadores. E as gerações seguem em frente justamente porque há essa capacidade criativa. Mas tudo depende dessa visão, primeiramente, social. A segunda concepção é que as ideias dominantes de uma época sempre são as ideias da classe dominante. Os dominados não conseguem impor as suas ideias porque eles recebem uma carga enorme de determinações e fundamentos justificados que levam a criar no senso comum uma capacidade de reprodução muito rápida. Então, não há dominação material sem existir uma dominação também intelectual, ou uma dominação espiritual, se quiséssemos. E o terceiro aspecto é que pode-se distinguir os homens de muitas maneiras, pela religião, pela consciência, pelos hábitos, dá para fazer essa distinção. Mas, na origem, os homens e os animais se distinguiram quando os primeiros conseguiram produzir os seus meios de vida. Essa é a grande diferença que nos leva até hoje, nos faz refletir, porque na medida em que os seres humanos não conseguem produzir os seus meios de vida, nós vamos ter aí uma aproximação daquele nível mais baixo da sobrevivência. E a base da nossa sobrevivência está muito próxima da sobrevivência animal, que é viver, comer, morar, vestir, são as coisas mínimas. E que a grande maioria da população vive nessa situação, que não consegue fazer um investimento de mudança na própria vida. No mundo, nós temos 3,4 bilhões de pessoas que vivem com menos de $5,5 por dia. Significa que essas pessoas estão num nível muito, muito próximo daquela situação mínima de sobrevivência e que deixam de criar, ou seja, ou deixam de produzir os seus meios de vida por causa do desemprego ou porque estão alijados do processo
de produção autônoma que os fazem viver ou de contribuições do Estado ou de trabalhos muito desqualificados que não lhe permitem garantir uma renda satisfatória. Bom, como essas ideias se relacionam com a ciência, no caso, e a sociologia, fundamentalmente como a área do conhecimento que estuda a sociedade? Nós temos uma primeira relação de pensar que é compreender a formação histórica, e fundamentalmente aqui, compreender a formação do Brasil. Então, essa relação com a ideologia na formação histórica sempre está vinculada aos mitos, ou se criam-se mitos para posteriormente fazê-los serem as referências da convivência social. Então, esses mitos estão impregnados de ideologia, eles estão vinculados à ciência e eles também são reproduzidos para se tornarem heranças, que fazem com que as pessoas das gerações presentes e as que vêm depois também passam a repeti-los. No Brasil, se nós voltarmos então a estudar como esses mitos se construíram, nós vamos perceber que havia e ainda permanece essa visão externa do nosso país, que aqui é o país da alegria, o nosso país tem um calor humano extraordinário, essa abertura, essa sensibilidade pessoal que o brasileiro tem, a hospitalidade, que é algo fundamental nas nossas relações afetivas, e fundamentalmente, desde a origem, essa ideia do sexo fácil, dessa terra do turismo, em que aqui tudo é possível. E aqui é importante lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, eles formularam esse pensamento, que abaixo da linha do Equador não havia pecado. Não havia pecado porque na Europa a religião conservadora fazia essa contingência para que os homens e as mulheres, enfim, vivessem no sentido da fidelidade. Mas quando chega no Brasil e encontra os indígenas nus, essas pessoas se dão conta de que aqui tudo seria possível. E essa ideia permaneceu e ainda permanece até hoje, quando a opinião externa olha para o nosso país e vê que aqui é o país do carnaval, o país do futebol, e acaba nos vendo por esses seguintes critérios. Então aí pesa duas determinações, a primeira considerada como a emocionalidade e a segunda considerada como espontaneidade. Ou seja, nós somos um povo emocionalmente desenvolvido, porque temos essas características, mas não somos organizados logicamente, nós somos espontâneos, nós improvisamos tudo. Essa é a visão externa. Por isso que a dominação também vai se estruturar sobre isso. E na visão interna, nós vamos ter aí um outro mito, de que nós somos um povo pacífico, que aqui nunca existiu guerras, nunca existiram lutas internas, combates e divisões por interesses, conflitos nacionais, mas sabemos que há na história diversas lutas e movimentos que não se trata agora de discuti-los, mas que nunca fomos um povo pacífico, que não há divulgação e reconhecimento dessas reações. Por isso é que, então, a nossa visão também de Brasil, ela é mitológica, ela é irreal. Bom, como é que se construiu, então, essa visão de brasilidade? Aqui nós podemos utilizar bastante os estudos do Gessé de Souza, que se vincula aí ao livro dele, que é As Elites do Atraso, que mostra que precisou ser construída essa brasilidade, não é algo espontâneo, simplesmente ou desinteressado. O mito precisa ser formulado em primeiro lugar, ele precisa ser criado e estabelecido para que depois se torne uma referência de repetição. Uma segunda relação com o mito é a aceitação, é fazer com que esse mito seja aceito pela sociedade. E aí ele pode ser aceito por temor ou ele pode ser aceito por admiração. Depende aí da forma como o impacto da sua presença
se manifesta na convivência social. E por último, há que ter uma repetição desse mito. A repetição é histórica, ela precisa estar constantemente afirmando esse mito para que ele não desapareça. Mas onde começou essa formulação desse mito? Começou com a independência do Brasil. Aqui há um marco e uma necessidade obrigatória para se criar uma nação e, fundamentalmente, provar que havia sido independizada de Portugal. No entanto, nós tínhamos aí, e temos até hoje, um obstáculo. O obstáculo do pertencimento simbólico, que era o quê? O Brasil, feito por uma nação de pobres, diferentemente, então, da Europa, que era esse mito do branco e desenvolvido, culto, e nós temos também, então, uma nação ainda sem identidade, ela não tinha referência nenhuma. Então, quando os estudiosos se debruçaram sobre 3 questões para conhecer o Brasil, eles vão se dar conta de uma grande diferença com a Europa. Quais são as questões? A primeira é quem somos, ou seja, quem é o Brasil e quem são os brasileiros. Segundo, de onde viemos? Ou seja, nós não somos um povo como o europeu que nasceu e se desenvolveu aí. Nós somos um povo mestiço, que viemos de muitos lugares. E para onde vamos, que era o principal. Um país totalmente desindustrializado não poderia se colocar numa perspectiva tão vantajosa ou tão determinante. E aí, então, ao responder essas perguntas, os estudiosos vão se dar conta de que nós temos aqui uma grande inferioridade com a Europa. Nós estamos muito longe de chegar àquilo que a Europa era e aquilo que a Europa mesmo hoje é. Então, o que fazer com essa maioria escrava, uma população escrava, porque a independência ocorreu em 1822, a escravidão vai acabar em 1888, significa então que nós temos no forte ainda da escravidão um povo, na grande maioria analfabeto, e acostumados à obediência. Com sujeitos nessa condição, não há como a gente pensar em uma sociedade autônoma, liberta e emancipada. Então, o que vai ocorrer aqui para que essas coisas sejam escondidas? Então, olha a ideologia relacionadas à análise sociológica, vão mostrar a exuberância do Brasil. A exuberância que é a grandeza do Brasil, que todos nós reconhecemos que existe, um país que tem, então, uma perspectiva baseada nas riquezas naturais e por isso se vê, então, como o país do futuro. A Europa já era um continente cansado, velho, e com condições limitadas de crescimento, mas aqui não, aqui nós tínhamos o espaço oferecido para que tudo seria possível. E a principal característica é que aqui, inclusive está no nosso hino, é um berço esplêndido, em que tudo é possível. Aqui é o ouro, a prata, os minérios, e essa passividade é que ajudava a se fazer esse movimento de defesa desse mito que escondia essa realidade social, escondia o humano e valorizava a exuberância da natureza do país. Então nós vamos ter aqui um paradoxo que, segundo essa visão sociológica, que confronta a grandeza, a exuberância, mas ela carrega dentro de si uma negatividade. Ela tem dentro de si, quando você abre esse pacote embrulhado em um papel bonito, dentro você vai encontrar algumas coisas complicadas. Então nós temos aqui principalmente o racismo como uma visão científica, prestigiada pela ciência. Quer dizer, aqui se tem, de certa maneira, uma consciência de que o racismo ele é parte dessa existência nacional. E por isso, então, o Brasil se rejeita, nesse sentido da visão científica, para não ser compreendido como um país de mulatos e um país de mestiços, porque isso seria legitimar a degeneração das raças. Ou seja, se aqui há essa miscigenação, nós somos muito diferentes da Europa, porque na Europa existem as raças puras, entre aspas,
e aqui há uma mistura enorme, e essa mistura, quanto mais mistura, mais ela se degrada. Aí então aparecem nos escritos de Euclides da Cunha, nos Sertões, quando ele vai descrever os nordestinos, em confronto com o exército brasileiro, que é formado fundamentalmente pelos soldados do sul do país, em que há uma etnia branca confrontada com o sofrimento dos nordestinos, vai se perceber uma diferença étnica e inclusive física. E o Nina Rodrigues, também aqui na Bahia, desenvolveu alguns estudos nesse sentido para mostrar que essa inferioridade do mulato, no entanto, nós vamos ter uma mudança nessa forma de ver e que valoriza aí os aspectos culturais mais do que as pessoas, que são os estudos do Gilberto Freire. No Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire faz essa inversão. Ao invés de falar do preto, do mulato, e, enfim, das pessoas especificamente, ele vai falar da situação da cultura e vai ganhar prestígio com isso, porque a presença do seu estudo combina com o estabelecimento do Estado Novo brasileiro, com Getúlio Vargas, a partir de 1930. Então, aqui há um elogio à unidade nacional, a essa convivência da Casa Grande com a Senzala, etc., mas fundamentalmente esses aspectos culturais, que agradam à elite, porque a elite está querendo impulsionar a indústria nacional e fortalecer o nacionalismo. Então, esse processo vai se juntar à ciência com a política, mas para criar também um senso comum de que isso é a realidade possível e necessária ser desenvolvida. Então, há uma justificação da desigualdade no Brasil, que se conforma com essa mitologia que nos vai garantir essa visão de uma brasilidade específica, com uma identidade nossa, mas que sempre procurando obscurecer os aspectos contraditórios e fundamentais. Então aqui nós vamos ter uma forma primeira de justificativa, que é tentar criar um senso comum para fazer com que as pessoas repitam aquilo que a classe dominante pensa, e não aquilo que é o real. Então, o Gessé de Souza nos mostra que quem faz essa divulgação, ou se presta a fazer essa divulgação das ideias e construir o senso comum, são os indivíduos que compõem a classe média, são os publicistas ou os indivíduos autônomos, aqueles que têm uma capacidade de trabalho intelectual mais desenvolvida e que se colocam a serviço da classe dominante das elites. Então, cria-se uma necessidade de mostrar a convivência ou a presença da liberdade, ou seja, nós somos pessoas livres. Isso vem ainda da Revolução Francesa, que passa fundamentalmente por uma educação que está estabelecido na família da classe média. Então, a relação aqui dos privilégios agora não são mais colocados como privilégios que vêm da família, ou que vêm da herança tradicional, ou que vêm do berço. Agora, o privilégio ele é estabelecido por uma esperteza ou por uma capacidade da meritocracia. É essa visão de que eu mereço porque eu lutei por isso. E nisso, então, há esse conceito da endogenia de classe, que é procurar fazer com que os indivíduos da mesma classe casem entre si e juntem tanto o desenvolvimento cultural quanto o desenvolvimento patrimonial. Então, nós temos aí essa visão de que há uma relação entre a força familiar, os aspectos das atividades sociais, mas tudo no aspecto do mérito, no avanço do mérito. Então, há uma educação para isso. E é nesse sentido que ocorrem as diferenças nas oportunidades, ou seja, quem é que tem oportunidade de estar em
cargos profissionais mais valorizados. Não são os pobres trabalhadores favelados e excluídos. São os indivíduos da classe média. E por quê? Porque ele é treinado para isso. Desde criança ele é educado numa família e que tem uma certa estrutura. Então essa família dá a esse indivíduo todas as condições e uma disciplina lógica para que ele se integre ou se acostume a ser daquele modo. Ele tem uma hora para estudar, uma hora para brincar, uma hora para comer, uma hora para dormir, mais ou menos dentro de um calendário estabelecido. Ele vai à escola, ele tem um horário para voltar, o pai pega ele na escola e traz, ou quando leva, então sempre nos horários certos, e ele vai tendo em sua cabeça uma organização mental de como deve ser um comportamento de um indivíduo. Na família ele é sempre elogiado como bonito, como aquela relíquia da família. São poucos filhos, então a classe média pode tratá-los de uma maneira diferenciada. Cria nele uma autoestima que o faz comportar-se como um sujeito sempre altivo e fundamentalmente o prepara para fazer as competições. Então ele vai, no período que não tem aula, ele vai ser matriculado em um curso livre. Ele vai fazer um curso, 2, 3 de línguas, vai fazer curso de música, vai fazer curso de teatro. Então ele não fica ocioso e está justamente no processo de escolarização agora paralelo. O filho da classe trabalhadora, que o indivíduo sai para trabalhar 4 ou 5 horas da manhã e volta 9, 10 horas da noite, não tem contato com os pais. E por isso ele não tem também a oportunidade de receber os ensinamentos e a cultura familiar que deveria ser da tradição. Muitas vezes os pais são analfabetos ou semi-analfabetos, não conseguem ajudar o filho a fazer os deveres de casa, e nesse sentido, então, há uma diferença muito grande no crescimento dessas pessoas. Quando houver uma competição num vestibular ou num concurso, essa carga de formação familiar que o indivíduo da classe média tem será justamente valorizado e ele se comportará de uma maneira diferente. Então, essa brasilidade, esse mito da brasilidade é enganoso, porque não há essa brasilidade na generalidade. As pessoas são muito diferentes, as classes são muito diferentes. E aqui os que não estão integrados nesses meios, nesses processos, sofrem muito, porque não tem espaço. Então esse mérito, ele não vem com justiça, porque há uma preparação para ter esse mérito. Não quer dizer que o indivíduo não passa no concurso, mas ele passa porque teve uma preparação desde a infância para ser o que é. Então é só analisar as profissões principais aí que nós vamos ver de onde vêm as pessoas que fazem parte desses contingentes. Num outro aspecto, o mito se forma também pela consciência. Ou seja, a consciência conservadora precisa fazer com que os seus valores se impregnem na consciência das pessoas simples. Então nós vamos ter aqui essa verdade, que a convivência social forma a consciência social, mas ela forma-se por meio dos conhecimentos também que são repassados. E esses conhecimentos que todos passam a repeti-los, vai formar aquele conceito do que é o senso comum. O senso comum é quando uma ideia se torna comum e todos repetem como se fosse uma verdade. Então nós temos aí essa visão que se articula em torno dos interesses que a classe dominante tem. A própria elite não cria uma organização, ela cria interesses. E se todos estão com interesse, se assemelha lá a um poço onde tem água, que todos vão buscar. O interesse é a água. Se quem administra o poço, ou enfim, lá o que ocorre ao redor disso, não importa, importa é a água. Então, assim é também na política, que a classe dominante se estabelece. E aí, então, nós vamos ter um vínculo da ciência com o senso comum, porque é a ciência que joga essas ideias, ou os conhecimentos elaborados que trazem um convencimento, e as pessoas vão fazer isso muito, muito aceitavelmente. A religião, então, na contemporaneidade, assume o papel que as religiões sempre tiveram,
ou seja, é ela que comanda, é ela que orienta. Agora nós estamos vendo aí na pandemia, não é a política simplesmente que está comandando e orientando que as pessoas fiquem em casa, mas é a saúde, é o Ministério da Saúde que está dizendo, olha, fica em casa porque você vai se contaminar. E assim ocorre com a tecnologia que determina os nossos comportamentos pela forma de utilizar os objetos. Nesse caso, então, o Gilberto Freire deu essa contribuição para o mito da brasilidade, colocando essa ligação da ideologia com a ciência, no sentido de a sociologia se prestar ideologicamente para fazer esse jogo da separação ou da exclusão dos humanos e valorizar a cultura. No Sérgio Buarque de Holanda, que também aparece nos nossos estudos, nós vamos ter aí a visão do personalismo, que é a persona, e o patrimonialismo, que é a parte do Estado. Então, esses vínculos pessoais, possivelmente, então ele também desenvolve essa ideia do homem cordial, que na verdade junta aí uma ingenuidade com uma certa esperteza, que o brasileiro é visto então como esse indivíduo, sofredor, etc., mas não perde a cordialidade. E o patrimonialismo são os interesses privados que as pessoas, ou a elite, se aproveita para ter no Estado. O Estado passa a ser, então, o contribuidor para fazer com que a iniciativa privada ou o indivíduo desenvolva os seus interesses privados. Então, os estudiosos nos mostram, nesse caso aqui, que nós somos vítimas indefesas de duas visões. A primeira que é a visão do mal de origem, que nós temos aí essa formação do Brasil baseada nesse personalismo, nessa ingenuidade, nessa maneira de ser, e o patrimonialismo, que é um Estado que se volta para ajudar aqueles que dominam. E aí ele tem os seus benefícios, tem os seus privilégios garantidos. E numa segunda visão também nós somos vítimas do economicismo liberal, que também atua no sentido de agora então valorizar mais o mercado do que o Estado. E é essas consequências que nós vamos ter no tempo presente como grandes contradições. Então, porque essa tendência última não deixa a outra de lado, ela associa, o Estado ainda continua sendo esse favorecedor dos interesses privados. Mas, por outro lado, essa elite ou essa classe média quer garantir aquela ideia de liberdade. Então, há que demonizar o Estado. Demonizar no sentido de que o Estado nem sempre é bom. O Estado tem uma parcela de contribuição porque ajuda demais os pobres, porque cobra demais impostos, porque não investe em infraestrutura em determinados setores. Então, ignora que existe uma relação entre capital, Estado e mercado e se apega apenas ao Estado como o indivíduo culpado ou a estrutura culpada por não haver o desenvolvimento e a situação de relação que a classe dominante quer. Então, nesse caso, a sociologia encontrou aí uma explicação que se vincula aí ao pensamento de Roberto da Mata, que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é aquela ideia de que a gente sempre tem um jeitinho para burlar as coisas, burlar a lei e alcançar os interesses que a gente tem. Mas esquece justamente essa relação que há entre o capital, o Estado e o mercado. Então, essa visão vê o mundo dividido em duas partes. Então, é sulista com o nordestino, é o negro com o branco, é o pobre com o rico, mas sempre procurando estigmatizar, ou sempre procurando excluir essa parte mais pobre, ou essa parte sofredora, como se fosse um incômodo para a nação. E por isso há o preconceito, há mil e uma forma de tratar mal, porque essas pessoas não devem ser beneficiadas e o Estado não deveria ajudá-las, porque elas estão, no fundo, atrapalhando os projetos da classe dominante. Então, há um retorno a essa visão do patrimonialismo vinculada com o liberalismo, porque o Estado deve servir, então, aos interesses da classe dominante. Essa concepção da elite, ela legitima o poder porque ela quer que sejam legitimados os privilégios.
Então, ela não quer viver sem Estado, mas ela quer que o Estado seja dela. Ela precisa desse instrumento para fazer os seus projetos. E aí, então, aparecem essas ideias que são defensoras da igualdade, defensoras da liberdade, que são princípios profundos do capitalismo, e, fundamentalmente, nós vimos nos últimos anos a defensoria da justiça. Ou seja, há que ter os justiceiros agora que venham pôr em ordem, porque teve pessoas aí que falharam, deram muita importância para o Estado, valorizaram muitos pobres, distribuíram muitos benefícios para os pobres, encheram as universidades de negros, e por isso, então, os custos agora com o funcionalismo público cresceu muito, criaram muitas universidades e não há necessidade, porque as empresas não precisam de tanta força de trabalho qualificada, então precisa punir as pessoas que fizeram isso, e aí se entra pela via jurídica. Aí se toma a referência da corrupção como sendo o mal maior que existe no Estado, quando na verdade esse mal maior não inicia no Estado e nem termina dentro do Estado. A corrupção, primeiro, ela ocorre no mercado, e todas as relações que determinam esses desvios lavagem de dinheiro que vem do Estado através das pessoas que vão fazer os investimentos em obras ou em serviços, mas quem faz esse meio campo ou quem principia e exige que esse dinheiro passe para o mercado, para o capitalista, são justamente os capitalistas. Então nisso não se fala. A maldade está no Estado, a corrupção está no Estado, e aqui o mercado, os mercadores são vítimas, são sofredores. Então há que se fazer esse processo de punição. E aí então é onde entra essa ideia forte que o interesse é privatizar. O Estado não pode ter nenhum investimento que renda lucros ou que renda dividendos para distribuir para a população, porque ele não é um instrumento para toda a população, ele deve ser um instrumento apropriado pela classe dominante. Então os serviços devem ser privatizados para que a iniciativa privada tenha condições de usufruir disso. Para o Estado só deve ficar aquilo que não dá retorno. Então o caso da infraestrutura, o caso da assistência aos pobres, o caso da justiça, o caso da repressão, dessas coisas é para o Estado. Mas aquilo que traz benefícios em renda e riqueza, isso deve ser a visão então, que a elite quer, e aí é onde está o seu interesse. Então terminamos isso com o pensamento de Max Weber, que diz: os ricos não querem apenas serem mais felizes, porque eles já são felizes, eles sabem que com a riqueza que detêm, podem ser muito felizes, mas eles querem que sejam legitimados os seus privilégios. Eles não querem que você olhe para a sua riqueza com desconfiança de que isso veio de fontes ilegais, que veio da exploração do trabalho alheio. Ele quer que você o veja andando num carro sofisticado de luxo e que você admire. Veja como ele venceu. Então esses privilégios precisam ser legitimados, que a gente pode ter isso, mas precisa vencer na vida. Se você não vence na vida, você tem que ficar abaixo. Então o miserável passa a ser aquele indivíduo como se ele tivesse sido criado pelo Estado ou criado por si mesmo, e não criado pela iniciativa privada ou criado pelo capital, que concentrou a riqueza que esse pobre mesmo ajudou a produzir. E nisso, então, se constitui uma visão mitológica da sociedade, que se usa a ideologia para tentar esconder, para tentar abafar essas contradições, para que os privilégios tenham a legitimidade no senso comum, que todos se sintam bem, mesmo se estando mal, para garantir que essa visão da brasilidade permaneça com essa ingenuidade, com essa espontaneidade, mas que, contudo, uma parte dessa sociedade se beneficia com isso.